Olá, tudo bem? Eu vou direto à minha pergunta e me apresento depois, ok? Vocês vão entender o porquê. Bom, o que acontece quando arte e ciência se encontram? Não irei trazer uma única resposta, mas trarei é, inúmeras possibilidades que aconteceram comigo, na qual posso ver e entender como resultado dessa união fantástica, mas que para muitos é entendida como devaneio. Então, eu digo que ciência e arte é feita por pessoas, principalmente com as suas particularidades hiperpotentes de criatividade. E que vocês entenderão esse meu caminho, não só nessa perspectiva acadêmica, mas como um ser humano como qualquer outro. Então, vamos lá. Meu nome é Ana Beatriz Acioli Mendes, tenho 21 anos, sou estudante de História da Arte pela Escola de Belas Artes da Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, musicista, extensionista do curto-circuito e do Oficinas Musicais, integrante do NEAX, bolsista PIBIC CNPq da Fiocruz, sou parceira do ProMove, mãe de Dálmata, criadora do Oficinas de Sinestesia e artista independente. Tá, beleza, né, Beatriz? Você se apresentou, mas por que precisamos saber disso tudo? Eu penso que para eu poder me apresentar do jeito que eu me apresento hoje, com todos esses nomes, eu trago um pouco de mim, seja ele pessoal e ou acadêmico, pois não há uma fronteira demarcada com muros e arames que me torne várias pessoas. Ciência e arte começa com pessoas. A gente quer ouvir o que elas têm a dizer, o que elas sentem, o que elas já vivenciaram ou querem vivenciar. Então, conversar ciência e arte é conversar sobre pessoas. E eu acho que esse é o ponto principal, central dessa minha apresentação. Eu fui uma menina muito ligada às artes, mesmo não sabendo ao certo que o que eu estava fazendo era arte. Eu lembro que eu falava que eu queria ser cientista, mas 2 minutos depois eu estava lá cantando uma música. Eu achava que, quando criança, eu achava que eu deveria escolher um dos dois. Mas o meu presente, o meu hoje em dia, diz uma coisa completamente diferente. Quero propor uma reflexão. Será que todo mundo faz ciência e arte? Creio que sim. Essa abordagem tem como propósito enfatizar a ciência e a arte, não como campos separados, como a gente acha que está vendo, mas sim como síntese, uma junção de processos na qual ambos resultam em produtos, que é quase difícil de. É muito complicado separar um outro, não é visível, de serem entendidos apenas como uma coisa científica, outra coisa é artística. Não, no Ciência e Arte a gente está falando de resultados que são frutos de uma investigação objetiva, tal como a científica, mas pensando em uma análise de conteúdo que apresente um olhar sensível nesse exercício de interpretá-los, sabe? Então, a minha vida toda foi interpretar e imaginar essas coisas. E a partir dessas imaginações, eu criava conexões e ainda crio, descobrindo coisas novas. Essas novidades eram e ainda são inventadas por mim, tendo uma função. Elas são aplicáveis em alguma coisa. Bom, elas podem parecer surreais para muitas das pessoas, porque eu acho que qualquer invenção é algo surreal, porque foge daquilo que era normal. Então, mas enfim, o ponto é que as nossas vidas sempre serão guiadas por momentos cíclicos, sejam eles de inovações, de imaginações, de conexões, tudo no plural, porque acaba tornando o mundo mais bonito, sabe? Quando você tem várias coisas acontecendo. Meu processo de autoconhecimento artístico e científico iniciou logo depois que comecei a faculdade. Parte era por pura ansiedade e outra foi curiosidade.
E curiosidade é a melhor coisa que tem na vida, não é mesmo? A primeira etapa foi a extensão Paranda, que hoje se chama curto-circuito. A extensão é importantíssima para qualquer graduação, pois é com ela que nós, alunos, podemos ter esse momento de comunicação do que é dado para a gente na faculdade e o que a gente compartilha para o público externo, a sociedade em si. Então, vocês podem ver nesse quadrinho aqui do lado uma breve definição e simplificação das atividades e os objetivos da extensão, a importância dessa interação e dessa troca entre o que é dado na FRJ, seja, por exemplo, no curto-circuito ou no oficinas musicais, que fazem com que a gente consiga transpor nossas informações de forma acessível e lúdica para todo mundo, porque não adianta a gente estudar tanto e não levar isso para o mundo. Eu acho que seria muito injusto de todo mundo manter informações e conhecimentos para si. E por meio dessa extensão, eu acabei chegando na Fundação Oswaldo Cruz, mais especificamente no Núcleo de Estudos em Arte, Cultura e Saúde, que lá eu tive a grande oportunidade de conhecer essas pessoas maravilhosas que hoje estão conversando comigo, que vão conversar com vocês. Eu só sou a primeira a dar esse pontapé, mas nesse Festival do Conhecimento a gente tem essa grande oportunidade de conversar sobre assuntos extraordinários voltados aos futuros possíveis. Então, vocês vão saber muito mais sobre o NEAX mais para frente, mas dá para vocês terem um paralelo um pouquinho sobre o que é o grupo e como ele vem se desenvolvendo desde então, desde o seu início lá em 2010. E estando no grupo de pesquisa, eu acabei tendo a chance de propor uma pesquisa. E esse é o meu presente. Voilà, eu estudo artes e pesquiso arte. Minha tese é de que a troca de sentidos, sendo de sinestesia ou não, pois a sinestesia é aquela condição involuntária na qual sentimos as coisas com mais de um sentido. Ela pode ser, sendo sinestesia ou não, essa demonstração acaba sendo uma demonstração de autoconhecimento corporal e sentimental, porque a gente está evocando os cinco sentidos quase ao mesmo tempo, devido ao contato com uma obra de arte, seja, por exemplo, uma pintura romântica do século XIX ou uma música eletrônica do Alok. E o futuro, gente? Como é que vai ser? Eu realmente não sei. São várias opções, como eu coloquei nos post-its, e, e é isso, sabe? Tem as minhas oficinas de sinestesia que eu tenho muita vontade de continuar fazendo. Talvez entrar no mestrado, eu ainda não sei se é dentro da Fiocruz ou não. Provavelmente não. E tem toda essa questão de divulgação científica, pensar em pessoas que são sinestetas, conversar com eles, principalmente ter uma conversa com vinhos e chocolates e, sabe, aquele encontro maravilhoso com pessoas que, sentindo o cheiro do vinho, elas automaticamente têm uma cor nos olhos. Então, segundo uma artista, minha voz é magenta. Então, eu fico muito feliz dessa troca e dessa conversa com todo mundo que esteja falando sobre arte, sabe? O mundo está precisando de pessoas que conversem sobre arte. Então eu encerro por agora. Muito obrigada a todos que me ouviram. E é isso, a gente vai conversar mais pra frente, mas esse tempinho que eu tô conversando com vocês é muito importante
Eu acho que ter essa troca, mesmo que seja bem introdutória, porque esse assunto a gente pode ficar conversando por horas e horas, e acho que é muito importante. Eu sei que nesse mundo digital a gente fala e o outro tem que escutar, e depois a gente abre o microfone e fala e o outro tem que fechar, porque senão dá microfonia ou dá delay, ou sei lá o que, que pode acontecer, mas eu espero um dia estar presencialmente com todos vocês, conversando sobre isso e que seja um papo como a gente teve agora, sabe? Ter essa relação, mas não de, eu sei mais do que você. Não, não, não. Ciência e arte não é isso. E se você achou que deveria ser, eu sei que de uma forma muito introdutória eu entrei nesse assunto de ciência e arte, mas aí a gente pode ir conversando futuramente. Daqui a pouco vai ter o bate-papo, né? Então, eu acho muito importante a gente colocar esses pininhos nos is.